Pablo Solari é o nome hoje especulado no São Paulo, né? Eu fiz algumas investigações, né, junto às fontes, né, de recepção, ou seja, as fontes de chegada, né? Lá no Chile não encontrei nada muito interessante sobre isso. Também em Córdoba, junto ao pessoal do Tacheres, também não encontrei nada, absolutamente nada, do interesse do São Paulo em relação a esse jogador, o que não significa que esse interesse não possa acontecer. Já houve situações em que havia, né, a vontade no clube brasileiro de contratar um jogador. Eu fiz também algumas pesquisas nessas fontes de chegada e não encontrei absolutamente nada. E de fato havia interesse de juntar o clube brasileiro por um jogador argentino, em algumas situações também colombiano, em uma situação jogador equatoriano. Enfim, o fato de eu não ter descoberto nada não significa que não tenha, assim, não possa haver o interesse do tricolor do Morumbi neste jogador. Pablito Solari, gente, jogador de 21 anos, um ponta direita, um jogador que cairia muito bem ao gosto do Rogério Ceni e, de fato, em tese, pode ou não pode ser um jogador interessante para o São Paulo. Pode não ser um bom reforço para o São Paulo. É disso que vamos tratar, que estamos tratando neste vídeo. Antes disso, deixa aí o seu like, gente. É muito importante o seu like, tá? Para divulgar o nosso vídeo para outros São Paulinos. Aqui, neste canal, quando a gente faz vídeo de estrangeiros, geralmente eles chegam aos dirigentes do São Paulo. Era assim no passado e costuma ser assim também hoje em dia. Então, se o vídeo tiver uma grande divulgação, pode ser que ele chegue aí, de repente, nos dirigentes do tricolor do Morumbi. O Solari vale a pena mesmo? Seria um jogador interessante para o São Paulo? Olha só, ele fez aí, nos últimos 30 jogos, ele fez 8 gols, deu 5 assistências, que é um jogador de ponta, de lado de campo, não é um atacante que chega na área com a finalidade enfim, de concluir, né? Ele é um ponta que foi trabalhado sobretudo para dar assistência, para fazer o passe, né, quando ele chega ali perto da área, mas é um jogador que vem deixando isso de lado, vem fazendo muitos gols, vem finalizando muito, tem uma ótima finalização, é um jogador, né, destro, que joga com o pé direito e que costuma ir muito ao fundo do campo, gente. Ele vai muito ao fundo do campo, né, geralmente fazendo aquele drible, né, e curiosamente fazendo drible e achando ali uma situação favorável para o remate com a perna esquerda, e é isso mesmo, e ele costuma arrematar também com muita qualidade com o pé esquerdo, gente. Com o pé esquerdo ele também costuma apresentar bastante qualidade. Os gols que ele fez em 2020, 2021, né, e 2022, na verdade, 2021 e 2022, alguns gols foram com o pé esquerdo, né? Inclusive situações de fora da área que ele poderia até arrumar ali pro pé direito, mas ele preferiu chutar com o pé esquerdo e fez gols de fora da área. O Pablo Solari. Bom, você trata de um jogador que nunca foi chamado para a seleção de base da Argentina. Não é absurdo isso. Isso acontece muito, é muito comum na Argentina, quando o jogador vem de uma equipe do interior, né? E há muita concorrência na posição com alguns jogadores da Grande Buenos Aires e Grande Buenos Aires. Em geral, o jogador do interior é preterido àqueles que são dos times de Buenos Aires e da Grande Buenos Aires. Então é normal que isso aconteça, a não ser que o cara seja um absurdo de jogador. Aí sim, ele costuma ser chamado. Agora, não é o caso, é um jogador realmente muito bom, mas que tem outros muito bons jogadores também na posição, razão pela qual a seleção argentina nunca olhou para ele. E isto também é interessante, por quê? Porque abaixa muito o valor dele. O valor dele acaba ficando muito baixo, por quê? Porque ele não foi para uma seleção de base da Argentina. E isso pode ser interessante neste momento para o tricolor do Morumbi, com toda a certeza, né? Então, isto não é nenhum problema, sabe, gente? Enfim, em relação à qualidade do jogador, o fato dele nunca ter ido para seleções de base da Argentina não é nada demais, absolutamente nada demais, porque é normal na Argentina que isso aconteça. Há muitos bons jogadores, né, do interior que hoje jogam em equipes pequenas ou médias do interior do país e que não são chamados para a seleção. Alguns, inclusive, que são melhores do que alguns jogadores que estão em River, Boca, Lanús, Racing, São Lourenço, Independiente, Versalles, assim por diante, né? Então é muito comum isso. Então não tem nenhum problema o fato dele não ter sido chamado. Agora, ele é muito bom mesmo? Ele é bom jogador? Como é que ele joga? Como é que é o jogo dele? Bom, ele é muito veloz, ele é muito versátil. Um jogador de muita versatilidade, um jogador que consegue jogar no meio de campo, mas quando ele é colocado no meio de campo, ele vai certamente para o lado direito. A gente olha para o futebol dele, a gente percebe que é um típico ponta, né? Ele pode ser colocado no meio, pode ser colocado como segundo atacante, ok, mas ele é um típico ponta. E é tirar um pouquinho da qualidade dele quando o técnico retira ele do lado direito e o coloca ali no meio de campo, né? Ele é um jogador que costuma fazer muito bem esse corredor, também na recomposição, né? Ele é muito rápido e consegue também chegar, ou seja, quando ele é muito rápido, tá partindo lá de trás, né, para perseguir, ele é muito bom nessa perseguição, porque em geral ele costuma chegar na frente, alcança, chega na frente e toma a bola em algumas situações. Então, na
recomposição, ele é muito bom. Porém, quando a equipe está trabalhando ali no setor defensivo, recebendo pressão dos adversários, neste momento, na minha opinião, o Solari é muito bom, gente. Tem duas situações interessantes. Ele é muito bom para o contragolpe, mas ao mesmo tempo, se precisar dele para ser um defensor nesse setor, numa situação de pressão, ele não costuma ir muito bem. É uma coisa que ele precisa melhorar muito. É muito focado no ato de atacar, né? E às vezes se esquece que ele também pode, sobretudo quando está ali no primeiro campo, que é o campo de defesa, ele também pode e deve ser um defensor. Então é um problema que tem o Solari, que ele precisa melhorar certamente aí na carreira dele para continuar evoluindo, né? Agora, como eu disse, é um jogador interessante quando a equipe está recuada e vai partir para o contragolpe. Esse São Paulo do Ceni tem se notabilizado aí para fazer um jogo interessante quando tem muita gente aí no segundo terço do campo, né? Situação local, né, na verdade ali, que facilita muito a chegada ao ataque para times que não têm muita velocidade, atacantes de velocidade, e também favorece ali a recomposição defensiva e a proteção da primeira linha, né? Então, esse São Paulo, quando vai atacar, se não tiver com muita gente ali no segundo terço, vai falhar. Por quê? Porque não tem velocidade. Qual a importância do Solari aí no caso? É que é um jogador que o São Paulo pode partir no campo de defesa com ele, porque ele vai saber levar essa bola em velocidade para o ataque. Ou seja, é um atacante de velocidade que hoje, neste momento, o São Paulo do Ceni não possui no elenco. Ou seja, é um jogador, nesse sentido, interessante. Agora, além disso, ele é muito driblador. É um jogador que cada vez mais vai ao fundo do campo e, ao contrário, apenas de dar o passe, como ele já fazia na canteira, né, do Teixeira de Córdoba, ele costuma também entrar na área fazendo o drible. E quando ele entra na área, aí, em muitas situações, ele arremata com o pé esquerdo, mas também com o direito, e também faz os passes. Essa questão de passar quando tá dentro da área, é um jogador que ele era tido como um grande passador, né? Ele ainda é um grande passador, tanto é que é um grande assistente e também um grande pré-assistente. Agora, é engraçado que hoje, quando ele entra na área, em geral, ele costuma chutar pro gol. Ele tenta, ele faz de tudo ali para arrematar pro gol. Até dá passes, mas ele, preferencialmente, ele tenta chutar. E aí, às vezes, até de uma maneira um tanto quanto fominha, né? Então, talvez uma coisa que precisa ajustar um pouquinho aí, mas ajustar com sabedoria. Por quê? Porque ser fominha dentro da área pode não ser uma coisa necessariamente negativa para um jogador. Os valores desse jogador, olha só, segundo sites como Transfermarkt, estaria em torno de 700 a 800 mil euros o valor desse jogador. Na minha opinião, ele não sairia por menos de 1,8 milhão de euros neste momento do Teixeira de Córdoba. Outra coisa, eu já disse aqui, mas vou relembrar, o fato dele estar emprestado ao Colo-Colo não significa nada, porque há uma cláusula colocada ali no último empréstimo dele ao Colo-Colo de que se surgisse uma proposta do exterior, ele seria negociado. Por quê? Porque o Colo-Colo já fez esse empréstimo por mais de 2 vezes, né? Então, na última vez que eles fizeram aí esse contrato, ficou estabelecido que se chegasse uma proposta de fora da Argentina para esse jogador, ele seria negociado imediatamente com esse time que o desejasse contratar. Então não haveria tanto problema assim não. Então acho que é um jogador que cabe no orçamento do São Paulo. O salário dele no cacique chileno não é alto, então daria para o São Paulo bancar um salário aí abaixo até do que alguns, né, pagos para certos jogadores do Tricolor. Então para mim, eu acho que seria sim, em tese, um jogador interessante. Por quê? Porque o São Paulo não tem um jogador como o Solari, não tem um driblador perto da área, com a habilidade dele hoje, neste momento, não existe. A gente olha, por exemplo, pro Atlético Mineiro, tem o Ademir, que é um cara que faz esse drible ali, que quebra a linha, tem o Keno, que faz esse drible, que quebra a linha, tem o Savarino ainda, né, deve sair, mas tem o Savarino, que é esse jogador também. O São Paulo não tem um jogador desse, gente. Então o Solari seria um jogador que poderia quebrar a linha de marcação com seus dribles, que são realmente desconcertantes. Ele é muito bom driblador, ele reúne, portanto, velocidade, isso é importante para o São Paulo do Ceni, e ele também tem o drible que consegue quebrar fortes linhas de marcação, o que também seria muito interessante para esse time do São Paulo do Ceni. Ou seja, então nesse sentido seria um jogador em tese, vamos deixar claro, em tese, um jogador interessante para o São Paulo contratar. Teríamos que ver a adaptação, não é, por exemplo, o jogador da Argentina, do interior da Argentina, que jogou só no interior da Argentina, ele já foi para outro país, foi para um gigante de outro país, o Colo-Colo é o maior time chileno, né, que tem a maior torcida do Chile, e ele se deu muito bem lá, ou seja, já experimentou uma situação internacional, né, de um time que não estava muito bem nos últimos anos e que estava dificultando, inclusive, né, a recepção do jogador contratado, né? Então, e ele conseguiu passar por cima de tudo isso e foi sempre aí, enquanto jogou na equipe do Colo-Colo, um belíssimo reforço para o Colo-Colo. Então isso significa que ele pode sim se adaptar ao tricolor do Morumbi. Agora, ele
chegaria a um país que também de uma língua diferente e tal, enfim, um clube novo, tudo novo, tem sempre a hipótese de repente não se adaptar. Mas eu acredito que isso não seria um grande problema não. E se não for um grande problema, o São Paulo vai ganhar realmente um belíssimo jogador. O que ele joga hoje é bastante interessante já. Agora, ele promete jogar muito mais. Ele já é um jogador que evoluiu demais nesses últimos anos, mas mostra claramente que ainda pode evoluir muito o seu jogo, ou seja, ele é muito promissor. O São Paulo estaria contratando um jogador que já entrega muita coisa hoje para a equipe, mas ainda pode entregar muito mais no futuro breve. Nesse sentido, para mim, na minha opinião, em tese, seria sim um belíssimo reforço para o tricolor do Morumbi. É isso, meus amigos.